Meus amados irmãos, gostava de compartilhar em breves palavras com os irmãos um pensamento a respeito da missão, aquilo que Deus deseja ainda para nós, e eu quero dirigir essa palavra aos irmãos, e eu quero ler um versículo bíblico que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e eu vou ler o versículo de número 16, diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Amém? Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu coloquei aqui um tema para esse assunto, eu vou ser muito breve. Coloquei assim: missões, vitória sobre as oposições. Todas as vezes que nós pensamos em obedecer à vontade de Deus, em fazer a obra de Deus, em obedecer ao Evangelho, à palavra de Deus, automaticamente surge oposições. Não é oposição contra nós, é oposição contra a palavra de Deus e contra a vontade de Deus. Deus tem uma vontade expressa, e essa vontade de Deus está expressa também na sua palavra. Ou seja, a vontade de Deus é que todos se salvem, que todos venham ao conhecimento da verdade, se arrependam e sejam salvos. Então, como essa é a vontade de Deus, que as pessoas tenham conhecimento disso, o inimigo das nossas almas vai fazer tudo para impedir que as pessoas ouçam a palavra de Deus. As pessoas vão ficar à mercê tanto da nossa parte como responsáveis de levar a mensagem, como também à mercê do inimigo, que vai fazer de tudo para que elas não ouçam a palavra de Deus. Então nós precisamos ter em mente duas coisas. A primeira é a vontade de Deus. Deus quer que as pessoas sejam salvas. E a segunda é que o inimigo vai tentar impedir que as pessoas descubram isso, e que as pessoas saibam disso, que as pessoas ouçam essa verdade de Deus. E eu quero compartilhar exatamente isso com os irmãos. Quando Paulo e Silas, Lucas e os irmãos ali que estavam nessa cidade de Filipe, eles saíram para a oração, e eu coloquei assim, que a oração abre a porta para a libertação. Quando eles foram orar, eles estavam orando, eles foram para aquela cidade como missionários, e lá não existia crentes. E eles começaram a orar, saíram no dia da reunião deles como judeus, e foram para fora da cidade, foram para a beira de um rio, procurando um lugar ermo, um lugar onde pudessem estar sossegados, um lugar onde pudessem estar tranquilo para falarem com Deus. E diz que quando eles foram orar, qual era o objetivo da oração deles? Primeiro, uma consagração pessoal, mas depois interceder em favor daquela cidade. Quando eles chegaram lá na beira do rio, existiam lá algumas mulheres que estavam lá na beira do rio, juntaram-se lá também, e entre elas existia uma mulher chamada Lídia, que era uma mulher rica, vendedora de púrpura, uma comerciante daquela época, e ela temia Deus, embora não fosse salva. E ela, quando ouviu a palavra de Deus, eles estavam ali para orar e viram que tinha ali pessoas, então diz: olha, nós vamos orar, estamos orando, mas também tem aqui alguém que precisa da salvação. O nosso objetivo aqui é pregar o Evangelho para que as pessoas sejam salvas. Ele diz que quando eles começaram a falar a palavra de Deus, Lídia, Deus abriu o seu entendimento e ela compreendia o que o Evangelho estava a transmitir para ela. E diz que nesse momento que ela estava ali a ouvir a palavra de Deus, ela teve um conhecimento da vontade de Deus, ela compreendeu a palavra de Deus e se converteu. Abriu-se uma porta para a conversão. Isso, a primeira coisa que aconteceu foi que o inimigo perdeu a primeira batalha. E quando ele perde a primeira batalha, ele não fica tranquilo, diz: olha, eu perdi, está tudo bem. Ele vai tentar de todas as formas impedir que mais pessoas continuem a ouvir o Evangelho. E diz que
naquela cidade havia uma moça, uma jovem, que era possessa por demônios. Ela era possuída pelo espírito de adivinhação, e essa pessoa era uma escrava. E ela era escrava de quem? Escrava, primeiramente, de Satanás, e depois escrava desses senhores, desses donos humanos, que fazia uso deste espírito de adivinhação, e usando esse corpo, essa moça, para ganhar dinheiro. Era uma fábrica de dinheiro, uma escravidão. E eu quando li isso aqui, não temos tempo para pensar nessas coisas, mas um dia vou desenvolver um estudo a respeito disso, porque eu estava pensando e meditando nessas coisas, que o inimigo, ele sempre arruma um meio de escravizar as pessoas, mas também tem muita gente aproveitando a oportunidade que o diabo dá para poder ganhar dinheiro em cima das pessoas. Isso está através das religiões, através de muitas coisas que estão por aí acontecendo, para escravizar. As pessoas são escravizadas e algumas pessoas estão ganhando dinheiro, fazendo negócios com a desgraça das pessoas. Essa moça era uma moça endemoniada, era uma moça possessa, e aquelas pessoas faziam dela uso para os seus benefícios. Ou seja, o diabo fez um acordo com eles. Eles já estavam perdidos também, então fazia ali um comércio entre eles, e aqueles homens exploravam aquela cidade com engano, porque aquela moça era tida como alguém muito importante lá, porque adivinhava as coisas. O demônio fazia isso. E neste momento que essa moça é liberta, porque Paulo repreende aquele espírito que estava naquela moça, ela é liberta, houve então uma investida maior de Satanás contra eles. E fez através de quem? Fez através daqueles homens que eram os possuidores dessa mulher. Agora, vendo eles que toda a chance dos negócios deles, dos lucros deles, havia cessado, porque essa mulher foi liberta, eles começaram a inventar uma situação para impedir que Paulo e os demais apóstolos que ali estavam continuassem a pregar a palavra de Deus. Humanamente, eles foram usados pelo seu conhecimento, ou seja, nós perdemos agora uma fonte de lucro, e esses homens são os responsáveis. Mas por detrás desse pensamento estava o diabo, dizendo assim: se eles continuam nessa cidade, mais pessoas vão ser salvas. Se eles continuarem a falar de Jesus, mais pessoas se salvarão. Então vamos tentar impedi-los de que eles continuem a falar de Jesus. E essa mesma estratégia o diabo ainda hoje tem. E eu vou ser muito frontal agora com os irmãos. Quando os irmãos vão orar, ou quando os irmãos estão na sua casa, aonde quer que esteja, e que os irmãos tenham um pensamento em que o Espírito de Deus toque no seu coração, fala na sua mente, na sua consciência, e você sente responsabilidade por pregar o Evangelho, por falar de Jesus às pessoas, e depois, ao mesmo tempo que você sente essa responsabilidade, você consegue arrumar desculpa para não levar adiante essa sua responsabilidade, você tenha toda a convicção que por trás dessa voz, por trás dessa mensagem, por detrás desse intuito de que você não precisa fazer a vontade de Deus, está o diabo. Porque ele sabe que o dia que você obedecer a palavra de Deus, ele sabe que o dia que você, mesmo na sua simplicidade, você dizer para alguém, ou disser para alguém, que Jesus a ama, que Jesus tem interesse na salvação dele, o diabo sabe que você está sendo um instrumento de Deus, viável para que aquela vida seja salva. E ele vai fazer de tudo para que você não faça isso. É por isso que nós temos hoje igrejas fracas, igrejas carenciadas na questão do evangelismo, porque o diabo tem conseguido dizer para as pessoas que elas não são importantes, que elas não têm capacidade, que elas não têm condições para levar a palavra adiante, que elas não estão preparadas para fazer isso. O diabo tem conseguido incutir na cabeça de muitos crentes que eles não estão aptos, que eles não foram chamados para isso, que isso é para o pastor ou para alguém mais, menos para ele. E o diabo tem conseguido dizer isso para muitas pessoas. E muitas pessoas têm aceitado essa mentira do diabo e têm cruzado os braços, e muitas vidas têm passado para a eternidade sem salvação por culpa dessas pessoas que não deram ouvido à voz de Deus.